sentei de fato durante 6 meses para estudar. E aí, depois de 6 meses estudando o jejum, eu prescrevi primeiro em mim por 3 meses. Tive vários benefícios, ainda tenho até hoje, por conta do jejum, para depois começar a orientar e prescrever para os meus pacientes. Então, primeiro eu sempre procuro aplicar em mim aquilo que eu aprendo e depois eu passo para frente para quem me procura, né? Para quem confia aí no meu trabalho. Então, como eu falei, o jejum é um tratamento, é muito falado, é para emagrecer. Não, antes de emagrecer, o jejum é utilizado para um tratamento. E segundo Santa Hildegarda, como eu falei, que é uma médica, nutricionista e antropóloga aí 800 anos atrás, o jejum é uma cirurgia sem bisturi, tá? Ele é utilizado para tratar vários problemas de saúde, certo? E como eu falei também, antigamente o jejum era só utilizado por questões religiosas. Então, né, as religiões, inclusive, faziam retiro de jejum, tá certo? Então, ele era usado principalmente para essa questão religiosa, espiritual e mental, tá? O jejum é uma verdadeira fonte da juventude, tá certo? Antes de mais nada, eu já vou começar aqui a falar quem é que não deve fazer jejum. Eu já fiz um post hoje, coloquei lá apenas 5 pessoas que não podem fazer jejum, lá no post, que foi gestante, lactantes, né, quem tá amamentando, pessoas que têm depressão, pessoas que têm bulimia e pessoas que têm anorexia. Então, eu falei de 5 pessoas que não devem de jeito nenhum fazer o jejum lá no post. Não é só essas. Então, incluindo aí com essas 5 que eu coloquei lá no post, vem mais outras pessoas aqui que não devem de jeito nenhum fazer jejum, tá certo? Pessoas que têm câncer não devem fazer jejum também. Pessoas que têm hipotireoidismo, eu pego tanto paciente, gente, com hipotireoidismo fazendo jejum. Primeira coisa que eu falo é vai comer, pelo amor de Deus. Tua tireoide tá precisando de nutriente. Como é que tu faz jejum? Não tem como. Vai fazer o quê? Gerar mais estresse para essa tireoide e aí, consequentemente, adeus, né? Se tá num hipotireoidismo subclínico, por exemplo, vai perder de vez a tireoide. Então, não se deve fazer jejum também quem tem alteração na tireoide, tá certo? Pessoas que têm tuberculose, pessoas que têm doenças cardíacas, né? Algumas doenças, então não deve também fazer jejum. Pessoas que estão com infecção, tá? E aí, pegando as recomendações e as orientações de Santa Hildegarda, isso aqui tudo que eu falei, os dois, tá? CBR Nutri, nenhum dos dois deve fazer jejum, principalmente se for pelo profissional que não conhece, que não estuda, porque como eu falei, quando eu comecei a estudar jejum em 2014, eu fui chamada de doida e que eu precisava voltar para a faculdade por um monte de colega minha, nutricionista. Fui taxada num grupo de nutrição, né? Então, tá aí o jejum hoje escancarado para todo mundo saber, os artigos mostrando. E aí, pegando o gancho de Santa Hildegarda, tal, que ela fala sobre o jejum, pessoas que não deveriam fazer jejum, tá? Eu já falei ali das doenças, né, das patologias, certo? Que não deve fazer, isso aí é a medicina que diz pra gente, a medicina tradicional. Quando eu vou pra Santa Hildegarda, o que é que ela fala? Quais são as pessoas que não devem fazer jejum? Pessoas orgulhosas, pessoas que têm infelicidade, pessoas que vivem muito triste, pessoas que vivem, né, que ama na verdade as coisas do mundo, né, que prefere mais, e tem, na verdade, ama as coisas do mundo e prefere também, tem o excesso de coisas pelo mundo, bebida, por exemplo. Então, essas pessoas, segundo Santa Hildegarda, não devem fazer jejum. Santa Hildegarda, ela trabalha muito com vícios, tá? E aí a gente pega esse gancho aqui também que ela fala lá no jejum, que é contraindicado para essas pessoas, né? Então, o jejum hildegardiano não permite, né? Não orienta, na verdade, essas pessoas fazer. Tá? Então, vocês teve esse leque aí de mais de 11 pessoas que devem evitar o jejum. Então, é o que eu sempre falo, a gente tem ferramentas de trabalho, o nutricionista tem, né? Que são as estratégias alimentares. O jejum é um deles, e não é para todo mundo. Assim como a dieta cetogênica não é para todo mundo, assim como a dieta, né? Low carb não é para todo mundo, então assim vai depender do paciente, da pessoa, do objetivo, dos exames. Então vocês teve aí um leque já de pessoas que é contraindicado o jejum, certo? Então, qual é o principal
benefício do jejum, tem N benefícios, né? Mas segundo o Santo Hildegarda, das substâncias poluentes e venenosas que se depositam no tecido conjuntivo e nas articulações e nos vasos sanguíneos e nos órgãos são as pessoas, né, que mais vai se beneficiar. Então, praticamente todo mundo, exceto essas pessoas que eu falei. Porque no jejum a gente vai fazer o quê? Regeneração de tecidos, tá? Vocês vão ver aqui mais adiante. Então, não deve fazer jejum longos quem não está adaptado. É o que eu sempre falo aqui, inclusive. Nunca fez jejum, começa com 12 horas, que é o fisiológico. Então, 12 horas de jejum a gente precisa para que esse trato gastrointestinal aqui, ó, gente, fígado, tá vendo? Estômago, meu quadrinho lindo aqui da modulação intestinal, se regenere, faça o trabalho dele. Então, o fígado, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado precisa de descanso. Esse descanso é 12 horas, tá? Então, já é um jejum. Quem nunca fez jejum precisa começar com 12 horas, porque inclusive é uma recomendação geral para todos os meus pacientes. Jejum de 12 horas. Essencial isso aí, é geral para todo mundo. O jejum, ele reduz ácido úrico, tá? O jejum, ele diminui gordura no fígado. O jejum, ele reduz níveis de açúcar no sangue. O jejum, ele, né, diminui aí as doenças metabólicas, o risco de doenças metabólicas, tá? E segundo a Santa Hildegarda, o jejum, como eu falei, é uma cirurgia sem bisturi, né? E também é um tratamento sem medicamento. É o que ela usava aí, tá? Eu malho muito cedo e não consigo malhar em jejum. Se você não consegue malhar em jejum, Rose, você deve fazer uma alimentação leve antes de treinar. Mas a sua principal refeição antes de treinar, que seria o seu pré-treino de fato, né? Que vai ter combustível aí, é a sua última refeição, a sua ceia, tá? Então, ela tem que ter um pouco mais de carboidrato, até porque, pelo que eu sei, você malha pra ganhar, né? Pra hipertrofia, por exemplo. Então, precisa comer um pouco mais de carboidrato e proteínas, né? E um pouquinho de gordura também na sua janta, ou na janta ou na cena, na última refeição que você faz no dia anterior. E para as pessoas que não conseguem treinar em jejum de nada, refeição leve. Frutas, eu gosto muito castanhas, porque tem a arginina, melhora ali na vasodilatação e ajuda muito, tá certo? Então, são essas pessoas. E aí, sempre observar o seguinte, nunca fez jejum, vou começar com 12 horas, né? Que é fisiológico, e depois eu vou aumentando. Então, uma das coisas que eu sempre recebo no consultório é o seguinte, as pessoas chegam, tô fazendo um jejum. Já começa errando, porque jejum intermitente, a pessoa chega pra mim fazendo jejum todos os dias. Se é jejum intermitente, não é jejum contínuo. Então, não vai ter benefício. E até porque o nosso corpo se adapta. Qualquer situação que a gente coloca, ele se adapta. Se ele se adapta, eu preciso fazer o quê? Tá trocando as estratégias de jejum. É tanto que por isso a gente tem mais de 5 estratégias de jejum intermitente, tá? Então, o jejum não é para fazer todos os dias. É intermitente, é intercalando. Então, segundo o Santa Hildegarda, ela recomenda, ó, eu tô falando de Santa Hildegarda, que, né, freira, médica, nutricionista, antropóloga, há 900 anos atrás. Ela já prescrevia jejum sem ter estudos como a gente tem hoje, né? E quando a gente vai ler as indicações de jejum dela, gente, é a mesma coisa praticamente do jejum que a gente tem hoje, que os estudos mostram, que a ciência mostra, tá? Então, ela, inclusive, lá, 800 anos atrás, ela disse que a gente deve fazer jejum uma vez por semana. Começar devagarzinho e ir aumentando para 2 vezes na semana, para 3 vezes na semana, certo? Nunca começar de vez 18, 20 horas, não. Você precisa adaptar o seu corpo e lembrando que não se deve fazer todos os dias. Todo mundo que chega pra mim, eu tô fazendo um jejum. Faz todos os dias. Seu corpo se adaptou, não vai ter nenhum benefício pensando nos benefícios que o jejum vai trazer. Porque se ele é jejum intermitente, ele tem que ser intermitente, não tem que ser contínuo todos os dias, tá certo? Então, o pessoal erra muito por conta disso. Então, a gente tem aí, como eu falei, vários tipos de jejum, certo? Trabalhado e estudado pela medicina, pela nutrição, enfim. Não vou falar deles aqui porque não é isso, né, o tema principal dele, mas a gente vai discutir os benefícios do jejum, que é mais importante, obviamente, né? Então, o objetivo também que muitas pessoas procuram o jejum, né, tem o objetivo de emagrecer. Só que jejum não é só para emagrecer, gente, é uma consequência, inclusive teve pergunta na caixinha aí essa semana, né?
Você só vai emagrecer como consequência se você fizer déficit calórico. Então, fiz o jejum e coloquei aí junto o déficit calórico, que é comer menos do que o que você precisa, caso você deseje emagrecer, certo? Jejum não perde massa muscular. Inclusive, quando eu fiz jejum, eu estava no processo de hipertrofia. O que é que pode acontecer? Você não conseguir comer a quantidade de calorias programada para você comer, né, numa janela de 12 horas. Aí você vai ter que fazer no jejum, você vai ter que comer em 6 ou no máximo em 8. Então reduz muito. Quando eu fiz jejum, eu estava no processo de hipertrofia, como eu falei. Eu passava mais ou menos 2 horas de relógio fazendo uma refeição. Era 2 pratos de refeição, né? Tinha um pratão de salada, tinha um pratão lá de macarrão, ou de arroz ou de feijão que eu fosse comer de carboidrato, mais o pratão de carne, mais o pratão ali de legumes. Então, eu passava quase 2 horas comendo. Era muita comida, né? Pra quê? Pra mim não perder massa muscular. Então, só perde massa muscular fazendo jejum quando se tem, né? Você não consegue atingir as calorias que você precisa. No meu caso, eu atingia as calorias, fazia só 2 ou 3 refeições, uma grande quantidade. Às vezes chegava até a ficar mal de tanto comer ali, mas conseguia comer e não perdia massa muscular por conta disso, tá? E aí, pensando no emagrecimento, precisa fazer junto o déficit calórico. Então, comer menos nesse caso, certo? O jejum, ele vai trazer, né, alterações mental, vai trazer alterações fisiológicas e metabólicas que a gente vai falar aqui agora. Então, no cérebro, quais são os benefícios do jejum? Quando feito de forma correta, ele vai trazer para você. Pensando no cérebro, você vai ter um cérebro mais eficiente, vai melhorar sua memória, sua cognição e vai ficar mais atento, vamos dizer assim. Eu comecei a fazer jejum, como eu falei, estudar em 2014, 2015 eu entrei na pós. Então, eu sempre fazia jejum aos finais de semana, ou sexta, ou sábado, ou domingo. Porque era dia que eu tinha aula o dia todo, aí fazia a última refeição, sei lá, 8 ou 9 da noite, só ia comer no dia seguinte, lá para 1 hora da tarde, quando tinha o horário de almoço da pós. Eu ficava tão atenta, eu aprendia tanto na aula, era surreal, tá? Porque ele, de fato, traz benefícios pro cérebro. É o primeiro item aqui dos estudos aí que mostra pra gente. E Santo Idelgarda também fala isso, que trabalha principalmente a nossa mente, tá? A gente fica mais, né, melhora muito a nossa percepção, a gente fica mais atento, porque imagine um corpo que tá o tempo todo recebendo comida. Segundo a medicina Ayurveda, gera inflamação, tá? Então, é aquilo que eu postei pra vocês também no Rios aí. O excesso de alimento o tempo todo não vai deixar os seus órgãos trabalhar. O seu trato gastrointestinal, gente, ó, fígado, estômago, intestino precisa trabalhar, precisa de um tempo, de um time de comida. Imagina se tem comida o tempo todo entrando ali, ele não faz o que precisa fazer. Você ficar colocando comida o tempo todo. Então, precisa de no mínimo 12 horas de jejum, certo? Então, melhora a memória, como eu falei, inclusive reduz o risco de doenças, né, neurodegenerativas. Pessoas que têm, né, parentes na família com Parkinson, com Alzheimer, é uma pessoa que deveria fazer jejum, tá? Porque vai diminuir o risco, é os estudos que mostram, tá, gente? O risco de Parkinson e de Alzheimer. Então, se você tem um avô, tem um pai, seria uma boa ideia você já começar a praticar o jejum aí, começar com 12, depois aumentar, né? Se você não tem nenhuma contraindicação lá do que eu orientei anteriormente, tá certo? Então, diminui o risco muito aí de Parkinson, de Alzheimer, tá? E diminui o processo aí de você desenvolver essas doenças, caso você já tenha. Então, esses são os benefícios do cérebro. Quando a gente vem para o coração, a gente melhora a frequência cardíaca, a gente regula a pressão arterial, a gente reduz doenças cardiovasculares. Isso aqui no coração. Quando a gente vem pro músculo, a gente tem aí, né? Esse músculo ele fica mais eficiente. Esse músculo ele vai ficar mais adaptativo, tá? Principalmente vai ter uma recuperação melhor no pós-treino, inclusive, certo? E ele vai te dar mais energia também. Você vai ter um melhor rendimento, inclusive, durante o exercício, por conta aí desse jejum, quando feito certinho, tá, gente? O mais importante é isso. Já falei que ele não perde massa muscular, né? Se você busca aí ganhar massa muscular, você tem que comer o que precisa para não perder massa muscular. Quando a gente vem pro fígado, né? Que é esse lindo aqui atrás, ó.
o fígado. Quais são os benefícios pro fígado? Quando a gente faz jejum, já falei lá, perde gordura, né? Quem tem triglicerídeos, colesterol alto, jejum é excelente, tá? Quem tem ácido úrico, excelente. É uma inflamação aí também. Então, no fígado vai ter diversas melhorias. Então, melhora a forma de detoxificação, inclusive, detoxificação acontece no fígado e acontece no intestino. Então, fazer jejum melhora a detoxificação hepática, que a gente fala, tá? Melhora a produção de colesterol, de lipídios, de triglicerídeos, como eu falei, tá? Quem tá com esses níveis aí alto vai diminuir, obviamente, vai regularizar essa produção, tá? Esse armazenamento. E principalmente aumenta a produção de corpos cetônicos. O que é corpos cetônicos? É pegar a gordura e transformar pelo seu corpo em energia para você gastar, tá? Produz beta-hidroxibutirato, que é uma substância essencial aí produzida pelo fígado para beneficiar inclusive o seu cérebro, tá? Então tem N benefício para o fígado também. Existe todo um benefício para a saúde gastrointestinal, o repouso, como eu falei anteriormente aí do seu trato gastrointestinal, fígado, estômago, intestino grosso, intestino delgado, é quem mais se beneficia também, tá? Desse jejum aí, quando feito de maneira adequada. Pessoas que têm problemas no trato gastrointestinal, síndrome do intestino irritável, qualquer outra doença, N benefícios, porque melhora a inflamação. Olha o que eu falei anteriormente. Na medicina Ayurveda, quando você come sem fome, você aumenta AMA, que é inflamação. Tem aquele paciente que não tem fome, quer emagrecer, mas ele está o tempo todo comendo. Avisaram para ele que ele precisa comer de a cada 3 em 3 horas, porque senão ele vai perder massa muscular, porque senão ele vai perder, o metabolismo dele vai ficar lento, que eu não sei de onde tiraram isso, né? Então, traz muito benefício para o seu fígado aí, pensando também nessa questão da parte inflamatória do intestino, tá? Mas tudo isso aqui que eu falei começa no fígado. Começa desde o estômago, né? Estômago, fígado, que é onde faz digestão, absorção e por aí vai. Né? Então, reduz a carga inflamatória, como eu falei, a nível do trato gastrointestinal, certo? E beneficia a microbiota intestinal. Quem é paciente meu também, que faz tratamento, né, para disbiose, sabe muito bem que é obrigatório ficar no mínimo também 12 horas em jejum, para que microbiota intestinal melhorar. Então, imagine que você está com muitas bactérias e você está comendo o tempo todo. Você está alimentando quem? As bactérias patogênicas ruins lá do seu intestino. Então, ficar em jejum vai fazer o quê? Fazer com que essas bactérias não se alimentem o tempo todo, tá? É essencial. No tecido adiposo, o que é que o jejum vai fazer? Né? Ele consegue liberar essa gordura armazenada no seu tecido adiposo de forma mais eficiente. Então, é aquilo que eu falei, vai fazer, né, produção de de corpos cetônicos, tá? E esses corpos cetônicos é o quê? Pegar a sua gordura e transformar em energia de forma mais eficiente, tá? Pessoas que dizem assim, eu não consigo fazer jejum, eu tenho muita dor de cabeça. É as pessoas que mais precisam fazer jejum. É as pessoas que o corpo já está acostumado a só trabalhar com carboidrato simples, só quer carboidrato, só quer açúcar, só quer açúcar. O corpo tem trabalho até de pegar lá, chegar no tecido adiposo, pegar a gordura e transformar ela em energia, tá? Então, quando você faz o jejum, até a sua quebra da gordura, o seu gasto de gordura é mais eficiente, porque o seu corpo não tem carboidrato entrando o tempo todo. E aí o que é que ele faz? Ele vai lá, pega a gordurinha, quebra para se transformar em energia para você gastar, tá? É um dos benefícios aí. Vou falar já, viu, Araújo? Vai ficar, se não ficar salvo aqui, Letícia, vai pro YouTube, tá? Todas as lives que a gente tá fazendo aí tá indo pro YouTube, tá certo? Então, o jejum, gente, ele vai beneficiar todos os nossos órgãos, da cabeça ao intestino. Todos eles vão ser beneficiados, todos eles. Eu gosto, né? Eu fui chamada de doida em 2014, que eu precisava voltar para a faculdade, quando eu comecei a falar de jejum e prescrever e fazer, né? Primeiro eu apliquei em mim durante 3 meses, como eu falei. Então, o jejum ele vai beneficiar todos os órgãos, porque vai melhorar a produção de energia, vai melhorar a capacidade de fornecimento energética
para as mitocôndrias, que foi o que eu falei agora. Então, mitocôndrias são células. Quem não ama, né, Letícia? Agora eu não posso fazer tanto, e como eu gostaria, por conta da amamentação. Mas, eu falei no início, tá, Angélica? Angeline, na verdade, sobre o jejum evangélico, né? Que o mal, na verdade, das pessoas que fazem o jejum evangélico é não saber como quebrar. Mas eu falei no início aí da live, expliquei, inclusive, de Santo Idelgarda também, certo? Melhora a nossa capacidade de resistência ao estresse, melhora a nossa capacidade de resistência à parte mental, como eu falei, né? A gente fica menos ansiosa, menos estressada, então melhora tudo. Agora, tudo é questão de adaptação. Olha o que eu falei, não é, nunca fiz jejum. Vou fazer 20 horas de jejum. Você vai passar mal, obviamente, né? Dependendo da pessoa, não é assim. Tem que ter o jejum, gente, assim como qualquer outra estratégia, precisa de um acompanhamento nutricional. Não é sair por aí olhando as blogueiras fazendo jejum e copiando, né? Porque você não sabe o que ela passou por trás, você não sabe, alguém tá orientando ela, não tá fazendo sozinha, tá? Então precisa de acompanhamento para ter todos esses benefícios que eu tô falando aqui, no cérebro, no coração, na musculatura. Então, se não é bem feito, vai só piorar o seu quadro, né? Tanto metabólico, quanto físico, quanto mental. Só piora. Então, é melhor nem fazer quando você não tem uma orientação. As adaptações, gente, do jejum ao longo prazo, ou seja, né, quando eu passo aí um bom tempo fazendo, melhora a capacidade, a sensibilidade à insulina. Então, se é um paciente que está com resistência à insulina, ele vai deixar de ter resistência à insulina. Por exemplo, vai deixar de ser pré-diabético. Melhora a frequência cardíaca, melhora o metabolismo lipídico, como eu falei anteriormente, melhora a microbiota intestinal, reduz a gordura abdominal quando feito com esse objetivo, tá? Que aí já seria utilizando o quê? Utilizando a restrição, né? Fazendo a restrição calórica, o déficit calórico, certo? Seu objetivo, por exemplo, é esse. Reduz e melhora a inflamação, reduz a pressão arterial, reduz doenças, né? Principalmente cardiovasculares ou então doenças do cérebro, como eu falei, Parkinson, Alzheimer. Então, se você tem alguém na família que já tem do Parkinson ou Alzheimer ou qualquer outro problema relacionado a isso, você já pode pensar em fazer o jejum, principalmente pensando na prevenção, tá? Qual é a fase ideal de se fazer jejum? 4 meses, tá? Seria uma fase ideal. Você vai fazer o seguinte, primeiro mês você vai fazer o que eu falei, começa com 12 horas, se você conseguir aumentar durante esses 2 meses, durante esses 30 dias, na verdade, que é o primeiro mês, você aumenta para 13 ou 14 horas. Então, você vai ter uma janela mais ou menos de 10 horas de alimentação, tá? E uma janela de 14 horas, de 12 a 14 horas de jejum. Então, se você começa com 12, você vai ter 12 horas para se alimentar. Se você pula para 13 ou 14, você vai ter 10 horas para se alimentar e 14 horas de jejum. Aí você vai aumentando aos pouquinhos. Mas no primeiro mês, faça só assim. Inclusive, a recomendação de Santo Idelgarda, tá? Se adaptar, fazer 30 dias uma vez na semana, porque se é jejum intermitente, não devo fazer todos os dias, é uma vez na semana. Aí eu pulo para 2 vezes na semana, depois de um mês. Aí no terceiro mês eu já pulo para 4 vezes na semana e assim vai, tá? Quando eu vou lá no segundo mês, eu já posso mudar, como eu falei, a quantidade de horas de jejum. Então, eu vou diminuir a janela de alimentação. Então, em vez de 10 horas de alimentação, vou baixar para 8 horas de alimentação. E ficar 14, né, 15, 16 horas, tá? Para retornar ao jejum, pode reiniciar já com as 16, no caso. Já, quem já é adaptado, quem já tem o hábito, pode sim, não tem problema não, tá? Aí, o ideal, Letícia, é que você retorne um dia na semana. Entende? Porque senão, se você pensa nos benefícios, né? Todos que eu citei aqui, de coração, de mente, né? De tudo. De fígado, de intestino. Se você faz todos os dias, seu corpo se adapta. Se adapta, não vai ter efeito. Então, faz uma vez na semana. E aí, segunda semana, se conseguir, faz 2. Ou então, aumenta a hora que você faz, né? Porque tudo isso é estímulo novo pro nosso corpo. Ou eu aumento o dia na semana, sempre, né, intercalando. Então, fiz terça, não faço quarta.
faço na quinta, 2 dias na semana, por exemplo. Ou então, eu simplesmente posso manter só um dia, mas em vez de fazer 16 horas, eu faço 17 ou 18, tá? Inclusive, os estudos mostram que quando a gente pensa em saúde, nessa melhoria toda que eu falei aqui de coração, de parte de mente, né? De fígado, de intestino, não precisa fazer mais de 18 horas de jejum, tá? Seria de 18 até no limite de 20 horas. Seria um parâmetro bom. Mais que isso, não tem necessidade, tá certo? E aí, no terceiro mês, gente, eu diminuo, né, essa janela de alimentação. Então, eu comecei lá com 10 horas. Depois, eu vim para 8 no segundo mês. Depois, no terceiro mês, eu venho para 6 horas de alimentação. E aí, eu já aumento, né, 18 a 19 horas, como eu falei. Quando for lá no quarto mês, eu posso até manter ali as 6 horas as 6 horas de janela de alimentação, né? E manter aí as 18 ou 19 horas de jejum. Só que eu mudo o quê? O horário que eu vou me alimentar. Então, quem é meu paciente também sabe disso aí. Quando a gente vai fazendo o jejum, a gente vai mudando as estratégias ao longo do tempo. Então, se a última refeição era 8 da noite, depois de 3 ou 4 meses, a última refeição vai ser 6 da tarde. Entende? Então, é tudo estratégias, mudanças que a gente fica brincando aí com essas estratégias para o paciente modificar simplesmente a questão da adaptação que o corpo já estava. Então, se eu faço todos os dias, não é jejum intermitente, é jejum contínuo. E aí não vai ter os benefícios que eu falei aqui, tá? O jejum contínuo é o que eu falei ali, ó, do trato gastrointestinal, para dar repouso e ele trabalhar como deveria. Fora isso, não, tá certo? Se eu penso em ganhar massa, se eu penso, né, em manter a minha massa muscular ou ganhar massa muscular, por exemplo, vou falar daqui a pouco, Jamile. Tô na parte aqui dos benefícios ainda, né? Vou pular agora para isso que você quer saber. Então, se eu penso em... Certo, obrigada. Se eu penso em massa muscular, eu vou ter que comer uma grande quantidade de alimento na minha janela de alimentação, que pode variar de 6 até 10 horas, sendo que o restante eu vou fazer o quê? Está em jejum. Se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer déficit calórico, que é comer muito menos do que eu preciso, mesmo fazendo o jejum, para que eu tenha o benefício do emagrecimento. Então, o benefício quando se faz jejum pensando no emagrecimento, precisa ter déficit calórico, é essencial. Se não tiver, não vai ter. Um grande erro das pessoas é justamente quebrar o jejum com alimentos ricos em carboidrato, com pão, com batata, com fruta. Isso é péssimo. Se um dos benefícios do jejum é justamente melhorar a insulina, como é que eu coloco carboidrato que faz justamente o aumento da insulina? Não faz sentido. Agora, se você falar bem assim, não, Kátia, mas o meu objetivo é ganhar massa muscular. Ótimo, tá quebrando certo. Aí você fez certo, porque você vai precisar de uma insulina alta para te dar mais fome, para você comer mais, para ganhar massa muscular. Aí é certo. Agora, se é emagrecimento, longevidade saudável, tá quebrando de forma errada. E é o que eu mais vejo as pessoas fazerem, tá? Então, os sinais e sintomas clínicos, né, dos benefícios aí mostrado pelo jejum, quando se faz certinho. Performance mental, olha o que eu falei quando eu fazia... eu comecei a fazer jejum, como eu falei, em 2014. Em 2015 eu entrei na pós. Eu só fazia jejum quando eu tava na pós. Então, quando eu ficava sem comer, o meu foco melhora muito. A minha concentração nos estudos melhora muito. E isso a fisiologia explica, né, gente? Porque se eu faço ali uma refeição grande, a minha circulação sanguínea vai toda pro estômago para fazer digestão dos alimentos. Então, se eu quero ter foco, energia e disposição, não sei se vocês já perceberam que quando vocês fazem uma grande refeição, uma refeição muito rica em carboidrato ou gordura, por exemplo, feijoada, rabada, ou comer um pratão ali de arroz com feijão, por exemplo, como é que vocês ficam depois sonolento, cansado, às vezes fadigado, dependendo da sua digestão? Você fica querendo uma cama para dormir. Como é que você vai ter foco e concentração para estudar? Não vai. Né? Eu lembro que na época da faculdade, quando a gente saía para almoçar, que eu não tinha essa noção desse equilíbrio todo de fisiologia e bioquímica, que eu enchia lá meu prato de arroz e feijão, eu voltava pros cursos, né, para as aulas que a gente estava tendo aí, eu ficava numa sonolência horrível. Horrível. Por quê? Excesso de carboidrato, toda a sua circulação sanguínea vai para o estômago para fazer digestão. Como é que você vai ter concentração? Como é que você vai ter foco e prestar atenção na aula que tá
dando ali. Não tem como. Eu vivo sonolenta. Pois é, se você vive sonolenta, tem alguma coisa aí alterada, tá? Tireoide, cortisol, insulina, Kelly. Tenho mais foco. Pois é, eu tenho mais foco quando tô em jejum. É fisiologia, gente. Não tem que discutir com fisiologia. Isso é fisiologia, tá? Então, né, eu sempre fazia pós, final de semana, eu sempre optava por estar em jejum, porque eu queria aprender muito na pós. Eu queria estar mais focada e com mais energia. E hoje, quando eu tô estudando, por exemplo, que eu acordo cedo pra estudar, eu acordo, só faço meu chazinho, que inclusive tá aqui, ó. Faço meu chá e venho estudar. Só vou comer lá pra 11, pra 1 hora. Dependendo do horário que entre também, né? E o marido tá aqui para comer, mas é estudar sem alimento justamente para não ter essa questão aí. Então, melhora a performance mental, como eu falei, melhora a disposição física, melhora desejo por comida e saciedade. Isso aqui foi um benefício também que eu tinha, gente. Na época que eu comecei a fazer jejum, eu tinha muita compulsão por estar sempre comendo. Era sempre comida, né, saudável, limpa, mas eu sempre queria estar comendo, eu vivia naquele cronômetro de comer a cada 3 horas. E aí eu já terminava a refeição pensando na outra. Era desse jeito, por mais que era saudável, né, que tinha todo um equilíbrio, mas eu já comia pensando na outra. E depois que eu comecei a fazer o jejum, isso mudou muito, então melhora demais, tá? Essa questão de desejo por sempre estar querendo comer, porque a gente regula hormônios aí que tá todo desequilibrado no nosso trato gastrointestinal, principalmente no intestino, tá? E à noite é que o corpo mais se beneficia com o jejum. Então, uma dica boa é aproveita o jejum à noite. Por isso que eu falei que lá no 3º ou 4º mês, o ideal é que você, por exemplo, Rose falou pois é, você tá precisando fazer um jejum aí, viu, mãe? Se beneficia muito do jejum quem faz. Quem aproveita a noite, porque você vai estar dormindo, aí o seu corpo trabalha muito melhor e regulariza muito melhor essa parte hormonal, gente. Hormônios precisa que você durma à noite. Os nossos picos de hormônios, depois eu vou fazer uma live sobre sono aqui, falar da questão de hormônios aí, quando que começa. Os nossos hormônios do sono, ele começa às 4 horas da tarde, por isso que eu sempre falo com vocês que quando a gente quer melhorar o sono, tem que colocar um chazinho no meio da tarde, ali por volta de 3h30, 4 horas, porque é justamente a hora que os picos de melatonina começam a subir na sua corrente sanguínea. Se você tá comendo só doce, tá comendo só carboidrato, melatonina vai embora e começa a entrar cortisol. E aí esse cortisol inibe ainda mais a melatonina, você fica ligado no 380 e não consegue dormir. Então, modular o sono começa de manhã, mas também vai aí no final da tarde, também é essencial. Então, pense nisso, tá? Pessoas que têm dores de cabeça quando tá fazendo jejum, é extremamente normal, tá? Isso acontecer. Lembra que eu falei anteriormente, quem sente muito desconforto é quem mais precisa fazer jejum. É aquela pessoa que as células tá ali, só funciona com carboidrato, só funciona com açúcar. Se não tiver açúcar, a pessoa morre, diz que vai morrer, diz que vai passar mal e fica mal-humorado. É a pessoa que mais precisa trabalhar a mente para fazer jejum. Lembre que o jejum, ele deve ser programado. Não é chegar assim, acordar hoje, vou fazer jejum. Não, tem que ser programado, tá? Tem que ser programado, senão não vai, certo? O que é que entra no jejum? Então, vamos falar agora como é que fala? Dos alimentos que devem fazer parte aí do jejum. Pois é, né, Andréa? Não entra sem a instrução de um profissional. É essencial. Fazer jejum sozinho, gente, sem orientação, sem a instrução do profissional, não faz. E outra coisa, tem que ser um profissional, gente, que entenda de jejum. Porque também não adianta fazer um jejum, como eu falei, tem pessoas que estudam pelo Instagram. Então, tem que saber o que é que se está fazendo no jejum, tá? Então, como é que eu devo quebrar o jejum? Esse é o ponto mais importante, como eu falei. O jejum deve ser quebrado com gorduras. Olha o que eu falei anteriormente da questão das gorduras. O que é que vai fazer? Vai diminuir colesterol, vai diminuir triglicerídeos, vai diminuir gordura no fígado, vai diminuir ácido úrico. Então, se eu não estou fazendo o jejum, pensando nesses benefícios, e eu vou lá, terminei o horário do meu jejum, já fiz 13 horas, 14 horas, 15 horas, vou comer. Chego lá, quebro o jejum com macarrão, com arroz, com feijão, com manga, com banana. Cagou o jejum todo, perdeu aí 14, 15, 18 horas, cagou, não deu.
Entendeu? Jejum precisa ser quebrado, inclusive para melhorar a produção de corpos cetônicos, que é fazer com que o seu corpo aprenda a utilizar a gordura como fonte de energia, deve ser quebrado com gorduras boas. Azeite, castanhas, chocolate 80 ou 90% cacau, mas sempre acima de 70% cacau. Ó que delícia quebrar um jejum com chocolate, tá? Com castanhas, com abacate. Então se quebra com gorduras, tá? Sementes. Aí depois das gorduras, o que é que eu coloco para continuar a quebra desse jejum? Vegetais, legumes, de preferência crus, tá? Então, bastante salada. Quem vê meus posts bem anteriores aí, antigo, lá de 2014, 2015, vai ver os meus pratões que eu fazia. Era um vaso de azeite do lado, um pratão de salada, um pratão de macarrão e um prato, porque eu queria hipertrofia, tá? E um pratão de proteína do lado, tudo separadinho. Porque lembra que eu falei que eu ficava aí mais ou menos umas 2 horas pra fazer a refeição, porque era muita coisa que eu precisava comer, porque eu não queria perder massa muscular. Que é diferente da pessoa que quer emagrecer. Então, vai comer só um pouquinho, né? Vai comer menos, porque precisa fazer restrição calórica, mas precisa colocar os alimentos certos. Então, a primeira coisa é gordura. Azeite, né, castanhas, amendoim, abacate, chocolates a partir de 70% cacau, enquanto maior o teor, melhor. Oleaginosas, então todas essas gorduras aí precisa fazer parte da quebra do jejum. Depois vem salada crua de preferência, pode colocar sementes que também tem gordura. Aí depois que vem proteína e depois que vem carboidrato. Sempre com a instrução, como a Andrea falou aí, do profissional, de acordo com a quantidade que é de acordo com o seu objetivo, certo? Então, é essencial quebrar o jejum aí com os alimentos certos, tá bom, gente? Não deve quebrar o jejum, como a maioria das pessoas quebra o jejum aí, como eu vejo, como eu recebo no consultório. Com ovo também é excelente, Kelly. Ovo tem gordura e tem proteína, é excelente, tá? Não tem problema não, tá quebrando certo. O que não pode é entrar carboidratos, frutas, arroz, feijão, legumes. Então tem que ser por passo, por vez. Primeiro eu coloco gorduras, depois eu coloco os vegetais, os legumes, né? Salada de forma geral. E aí depois eu venho com o restante, proteína e carboidrato. Então é assim que se quebra. Dúvida, gente, eu acho que ficou bem esclarecido aí, né, sobre o jejum. Então a gente falou lá dos benefícios, quem não pode fazer, né, as indicações. Pode fazer se você tiver no processo de ganho de massa muscular, mas precisa comer a quantidade de alimentos, né, de calorias para bater a sua meta diária de calorias, certo? E por fim falamos aí de como quebrar esse jejum, que é essencial. Então não adianta fazer o jejum e quebrar de forma errada. Você cagou tudo, você perdeu aí as 18 horas que você ficou de jejum, pensando nos benefícios todos que eu falei aqui: coração, fígado, intestino, memória, foco, disposição, energia, mitocôndrias e tudo mais, certo? Dúvidas? 5 minutinhos aí para dúvidas. Gostaram da live sobre jejum? Semana que vem a gente vai falar de fertilidade e gestação, parte 2. Então tem a live 1 e agora vai para parte 2, né? Para falar de suplemento, de outras coisas aí, pensando na gestação e na fertilidade. Tá bom? Quem chegou por último, né? Quem tá entrando aí agora, gente, a live, se não ficar salva aqui, vai pro YouTube, né? Eu nem sempre consigo salvar aqui, porque o meu Instagram, né, tá me burlando aí, inclusive. As caixinhas de pergunta que eu respondi no domingo. Foi questão de meia hora, sumiram todas. Eu não sei se nem as pessoas que fizeram a pergunta conseguiram ver. Para perder peso tem que ser a partir de 16 horas, não, Kelly. Para perder peso precisa fazer déficit calórico, tá? Jejum melhora a saúde. Se eu quero aliar junto a isso, perder peso, emagrecer, que é perder gordura, eu tenho que fazer déficit calórico, comer menos do que eu preciso. Aí precisa da instrução do profissional, como a Andrea falou. Então, você precisa estar orientando, porque o profissional ele vai calcular o que você gasta, vai fazer o jejum e vai calcular aí o seu déficit calórico. Então, precisa, tá certo? Depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas. De perguntas não, tá, gente? Uma caixinha para vocês botar aí sugestões de live, porque a gente vai ter live, né? Toda semana. Foi um compromisso que eu fiz comigo mesmo, foi metas que eu fiz comigo ano passado. E aí tinha justamente
tá mais aqui para te tirar dúvidas, orientações de coisas que eu vejo que é muito simples e que às vezes até a internet passa de forma errada, né? Até profissionais passam de forma errada. E aí as pessoas já vêm. Hoje mesmo, o café de Henry foi manga com chia, né? E tapioca, e azeite, e frango. Alguém me perguntou o que é isso que tem em cima da manga. Aí outra pessoa foi perguntar bem assim, ele pode comer semente? Entende? Então, assim, quer dizer, a criança não pode comer uma semente, chia, que é rica em ômega 3, em cálcio, né? E em vários nutrientes aí essenciais para o nosso organismo, mas pode tomar danoninho cheio de aditivo alimentar, de aditivo químico, de açúcar, de conservante. Pode também tomar um mingau, né? De mucilon, que é tudo farinha do mesmo saco de maisena e tudo mais. Pode comer uma papinha da Nestlé, que tá lá no supermercado, que fica 1 ano e não fica podre, mas não pode comer uma semente, que é essencial aí para nossa saúde, né? Então, assim, são coisas simples, né? Que às vezes deixa passar, que as pessoas ou sabe, ou não sei, né? Então, assim, por isso que eu decidi vir pra cá. Nunca comi chia. Pois é, chia é excelente, tá? Ômega 3, cálcio, magnésio, vários nutrientes. Tá bom, gente? Então, quem entrou aí agora, daqui a pouco, a live vai estar lá no YouTube. Só ir lá e assistir no YouTube desde o começo, tá bom? Beijos e boa noite. Semana que vem tem mais. Aí a gente vai falar sobre gestação, fertilidade e gestação parte 2. Então a gente vai falar de suplemento e de outras coisas aí que atrapalham a gestação, a saúde da mãe, da criança, né, do bebê durante a gestação e também dificulta a mulher de engravidar. Então a gente vai discutir sobre isso, tá certo? Beijos e boa noite.